bom dia, bom sábado, bom final de semana para todas e todos. E hoje a gente tem uma conversa muito especial com uma grande amiga, uma grande estudiosa de Dostoiévski, Luana Golim. Eu quero te agradecer, você que está aqui nos acompanhando, continue nos acompanhando, continue nos seguindo. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Vamos lá. Olha a Luana chegando aí, vou convidá-la. Já mandei um aceno para ela. Coisa rápida aí, ó. Tudo bom, Luana? Tudo bem, Jefferson? Tudo joinha. Como é que você está? Tudo bem? Tamo bem. Estamos seguindo aqui na quarentena, Apesar dos apesar dos pesares, de tudo que a pesares. gente está vivendo, né? Mas a Tem que gente ter vai esperança. levando. Verdade. Olha, quero te agradecer muito, muito, Luana, por atender generosamente esse nosso convite. Fazia tempo, né, que a gente queria conversar a respeito do seu trabalho, das suas pesquisas, conversar a respeito desse tema tão fascinante que é Dostoiévski e a obra dele, né? Sim, Você sabe que você sabe melhor do que todo mundo. imagino. Depois de amanhã é aniversário de 199 anos de Dostoiévski, do nascimento dele, né? Sim, E assim, é um autor que nós, aqui no Brasil, precisamos descobrir, precisamos conhecer. E o objetivo desse nosso encontro, dessa nossa conversa hoje é exatamente esse: apresentar você como estudiosa de Dostoiévski e, claro, né, a obra dele. sim. Luana, deixa eu falar rapidinho da editora para as pessoas que Claro. estão nos acompanhando. Eu quero primeiro agradecer demais quem está aqui nos acompanhando, ao Sim. Leomar, Nossa, Rosimeire, tem um montão de gente legal aqui, ó, que vai chegando, vai o chegando. Carlos, a Então, Márcia. você tem mais habilidade aí para poder manusear esse trem aqui. Eu não consigo, eu tenho medo até de desconectar. Então, eu quero agradecer a todo mundo, falar para que sigam a Luana a partir de hoje e conheçam os trabalhos dela, as pesquisas, sigam a editora, você que já é seguidor da Luana, e vamos que vamos. A editora, ela tem algumas publicações, Ramalho Edições Acadêmicas acabou de lançar a obra Princípios de Psicologia da Religião, do Everton Maraldi, é um professor lá da PUC de São Paulo, e já já está saindo o Palácio de Deus e o Templo do Rei. Já Nossa, está praticamente pronto. Ontem eu conversei com a gráfica, já está fazendo todo o acabamento, é uma obra belíssima que fala a respeito do barroco mineiro e das relações de poder, né, entre a coroa portuguesa e a igreja no chamado período colonial. Então daqui a pouquinho está disponível aí no ramalhoedições.com.br. Então sigam as atualizações da editora nas redes, Facebook, Instagram, YouTube. Este nosso papo aqui agora, Luana, ficará disponível aqui no Instagram, mas depois ele também vai estar lá no canal da editora no YouTube, no Facebook, com uma edição, uma aberturinha bacana, para quem de legal. repente não pode assistir a gente agora no ao vivo, pode ver depois. Sim. Luana, Oi. considerações iniciais. É o que eu sempre pergunto para todo mundo. Fala para a gente de você, da sua pesquisa, da sua trajetória, sua experiência de pesquisa, né? Os temas a gente entra daqui a pouco com um pouco mais de cuidado. Mas assim, a Tá. sua formação, sua trajetória acadêmica até o doutorado, docência, o que você achar interessante para que a gente te conheça um pouquinho melhor. E mais uma vez, muito obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço, Jefferson. Para mim é sempre uma alegria poder falar de Dostoiévski. Eu falo que eu acho que eu sou bem-aventurada, para usar um termo bíblico, porque eu descobri, eu descobri no estudo desse autor uma grande paixão e eu tenho me dedicado a estudar sobre Dostoiévski, né? Desde 2006. Então, quem que eu inicialmente eu
era para ter feito letras. Quando eu entrei, eu sou teóloga, né? Minha graduação é em teologia. Eu tenho Uhum. mestrado e doutorado em ciências da religião. Inicialmente eu tinha conseguido uma bolsa na faculdade de teologia e também tinha passado numa universidade pública para fazer o curso de letras da Unesp de São José do Rio Preto. E eu optei inicialmente por uma universidade pública, né? Enfim, por questões até de qualidade, de ensino, aquela coisa toda. Mas eu acabei desistindo. Eu cursei um mês apenas. E depois eu resolvi estudar teologia, porque eu já estava com a bolsa garantida numa universidade privada, que foi a Universidade Metodista. E com Uhum. isso eu acabei sempre tendo essa relação com a religião, com a literatura, com as letras. E então a minha formação é em teologia, sou teóloga, como eu já disse. Todos os meus estudos foram feitos na Metodista. E atualmente, uma coisa que eu acho muito importante, assim, né? Eu sou mãe, o que me toma muito tempo também. Eu tenho um bebê de 2 anos, Benjamin. Sou casada e eu tenho. Também sou professora da Universidade Metodista de São Paulo, na modalidade EAD, e também leciono em alguns outros locais, seminários, né? Atualmente também eu dou aula num instituto, o Instituto IMAEC, também como professora de teologia. Então, essa seria, assim, a minha apresentação. E acho que depois a gente vai falando mais de Dostoiévski, senão eu vou ficar falando dele aqui, né? Então E a pergunta assim, era sobre eu, né? exato. E assim, eu não sei se você se esqueceu, acho que sim, mas a gente trabalha junto no Unify também, né? A gente leciona lá na Exatamente. pós-graduação em Com religião e certeza. cultura. Exatamente, acabei esquecendo. É porque acabou o módulo. Inclusive o nosso coordenador está aqui presente, né? Olha aqui, É, olha aqui. verdade. Desculpe, Leomar, desculpe. É que acabou o módulo e a memória, ó. É isso Mas lá mesmo. tem Somos sido muito colegas de bom, trabalho. Sim, aquela turma é maravilhosa. A gente teve que fazer esse semestre à distância, né, Luana? Não teve jeito, né? Não sim, tivemos escolha, mas ainda assim tem sido muito bom trabalhar com aquela turminha e sim, pessoal, principalmente também muito. com o Leomar, nossos colegas. Vai um beijão para todo mundo aqui. Os alunos estão em aula essa hora eu acho que Sim. com o Thiago, mas depois vão estar te assistindo também aqui, Ah, tá muito bom? bom. Pode Ô, deixar, Leomar, a Luana, gente não vai esquecer. É que ele colocou ó, aqui. já mandou. Luana, eu não podia, né, não podia deixar de falar, Claro, muito porque obrigada. né, é a nossa casa, é a nossa. E lá foi onde eu fiz história, né? Unify, eu tenho um carinho imenso por aquela faculdade, enfim. Bom, vamos em frente. Eu normalmente faço assim, logo depois que eu pergunto da pessoa, você se apresentou, já começa a entrar na pesquisa. Mas, tendo em vista o tema, eu acho que é importante o seguinte: imagina que você vai ministrar um curso sobre Dostoiévski para um monte de gente que tem interesse em conhecer esse autor, mas que não sabe nada a respeito dele, como eu, por exemplo. Não sei nada sobre Dostoiévski. Como que você começaria? Quem foi Dostoiévski? O que é importante falar sobre ele para quem está tendo esse primeiro contato, ou os primeiros contatos com esse autor, com as suas obras, com as suas ideias? Sim. Então, quando a gente pensa em Dostoiévski, né, a gente pensa assim, nossa, uma literatura clássica, alta literatura, um escritor de alta complexidade. Já E começa de pelo fa... nome, né? O nome é, Dostoiévski, já pensa que é uma coisa. já fica até difícil de pronunciar, né? O nome É, dele, Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, né? Se fosse falar no russo, assim. Então, o pessoal acha até chique, assim, né? Nossa, que autor e tal. Mas fato é que eu sempre falo, né? Que quando eu acho que a gente é impactado pela obra. Quando a uhum, gente lida com o texto literário, a gente lida com o universo do mundo da ficção, do romance. Então, assim, o Dostoiévski, ele é um autor que ele é estudado não só, né, na literatura. É claro que ele é um escritor de romances, então, fundamentalmente, ele é da literatura, mas os temas que ele apresenta são muito interdisciplinares. Então, a gente tem uhum. diversas pesquisas também em outras áreas que estudam Dostoiévski. Então, quem que foi ele? Né? Ele foi um escritor russo, nascido no século XIX, em 1821,
né? Em novembro de 1821 e falece em janeiro de 1860, 1820 ali, 81. né? Obrigada. 81. Desculpa, gente, eu tô muito ruim de memória, não sei o que está acontecendo. Muito obrigada, que você tem aí tudo anotadinho. Então, ele viveu 60 anos, né? E ele escreveu, ao longo da vida dele, romances e muito longos, por sinal. Né? Eu tô com algum deles aqui. E o Dostoiévski, ele teve uma vida muito intensa, marcada por várias questões, principalmente do tema do sofrimento humano. E questões assim relativas a Deus, ao tema do mal, são temas que perpassam toda a obra dele. E, assim, a biografia dele é muito extensa, né? Então eu vou meter, assim, as questões principais aqui da vida dele. Ele Mas, era uma pessoa religiosa, Luana? Por ter esses então, temas todos na sua literatura, ele tinha alguma coisa com a religião, não é possível. sim, com Ou certeza. amava ou odiava. Ou as duas coisas. Ou as Que às duas vezes coisas. em determinados momentos a gente pode ter amor, outros ódio, enfim, é possível também. Mas assim, no caso do Dostoiévski, o avô dele era sacerdote e o pai dele ia ser também sacerdote da Igreja Ortodoxa, A gente está falando do universo russo, né? Então, a tradição ortodoxa ela é marcante ali culturalmente e a religião. E aí, o pai dele chegou até a se inscrever para ir para o seminário, tal, estudar e seguir nesse trajeto religioso como era o avô do Dostoiévski. Mas ele desistiu e foi ser médico. Então, o Dostoiévski cresce, assim, ele foi alfabetizado com um livro de contação de histórias do Novo Testamento, então a Bíblia sempre esteve muito presente na vida dele. Ele também visitava anualmente os mosteiros, né, em São Petersburgo, então ele acabava conhecendo toda essa cultura e essa religião também. É claro que ele era religioso, só que assim, crítico dentro da igreja, ele tinha ali os seus limites, mas ele estava imerso nesse universo, assim. Então, esses temas religiosos que vão aparecer estão também permeadas por essa tradição ortodoxa, né? Por essa mística ortodoxa, pelos temas da luz, da beleza, a própria concepção, né? Da beleza divina, desse Cristo, né, que tem uma frase célebre dele de que a beleza salvará o mundo, essa ideia desse Cristo pantocrator, belo. Então, isso tudo está muito presente. E ele, quando jovem, ele participava de um grupo de revolucionários, era assim dito, que na verdade não era tão subversivo assim, mas eles liam textos que eram proibidos porque ainda estava no sistema czarista, e eles eram contrários a qualquer tipo de servidão. E a servidão ainda era legal do ponto de vista jurídico na Rússia. Então eles criticavam isso. E eles foram condenados. Ele e o círculo chamava Círculo Petrachevski, que era o nome principal do Petrachevski, que é onde eles se reuniam para ler essas literaturas e tudo. E eles foram condenados por crime político, e a punição seria o fuzilamento. Por que eu estou falando isso? Porque isso tem tudo a ver com as obras posteriores dele. Ele, então, sofre uma sentença de fuzilamento e se prepara para morrer. E ele narra essa experiência do que seria esses 5 minutos últimos de um condenado à morte. Então, é muito intensa assim, a maneira como ele descreve toda esses 5 últimos minutos restantes de vida. Então, esse contato com a morte, essa tensão de vida e morte é muito presente. No momento em que ele seria sentenciado ou seria fuzilado, o czar, então, muda a sentença e ele, então, é condenado aos trabalhos forçados na Sibéria. Então, ao invés dele ser fuzilado, ele cumpre, ao todo, 9, 10 anos de exílio. 4 anos nos trabalhos forçados e o restante como soldado raso. Então, essa questão da morte é muito intensa e vai marcando muito a vida dele. Tanto que vai aparecer depois nos principais romances dele, que são os romances que a gente chama pós-siberianos, justamente porque teve esse marco. Pós-exílio, entendi.
Exatamente. E assim, quando eu perguntei para você dessa influência da religião no pensamento dele, e aí você fez questão de incluir na sua resposta que ele era um crítico, né? Com todo esse Sim, contato que ele teve com a religião desde muito cedo, com a Bíblia, com a religião na Rússia e tal, você fez questão de destacar que ele é um crítico. É um cidadão do século XIX, né, Luana? Então, sim, assim, é russo, mas é um intelectual do século XIX, e os intelectuais do século XIX, normalmente, eles têm mesmo essa pegada, né, essa crítica à religião muito intensa e muito necessária para aquele momento, para aquele tempo, né? E sim. eu quero tocar nesse assunto mais para frente um pouquinho com você, pensando na nossa época, no nosso momento aqui no Brasil. Antes, porém, eu queria que você falasse um pouquinho das suas experiências de pesquisa. E no teu caso, não dá para a gente partir do mestrado, a gente tem que ir lá para a graduação, porque lá você já estudou Dostoiévski, né? Quando você escreveu na Unesp mesmo, a respeito do discurso teológico no conto O Grande Inquisidor. Aí eu queria te perguntar, que discurso teológico é esse? Porque a gente está falando, né, de um sujeito que era jornalista, filósofo, você já disse que ele é um autor que é lido, é explorado nas mais diversas áreas, mas não é teólogo. No entanto, você diz, existe um discurso teológico, né, no conto dele. Né? Sim. Que discurso teológico é esse? Ótimo. Então, é, quando eu comecei a estudar Dostoiévski em 2006, né? Eu estava no segundo ano da graduação, a disciplina era Cristologia e o professor pediu para fazer um trabalho. E aí, Uhum. então, eu entrei em contato com a primeira. Eu já tinha lido Crime e Castigo, que é acho que o livro mais clássico dele, Pode que é esse mostrar, aqui, vamos lá. né? O Crime e Castigo foi o primeiro livro que eu li. Eu ainda não li nessa edição, que essa edição aqui é da 34. Ela foi feita Uhum. depois, né? Diretamente do russo. Eu li a edição da Abril, Anterior, da é, Abril. que é uma encapadura, que são 2 Uhum. volumes. Então foi o primeiro livro. Aí quando eu já tinha entrado em contato, estava gostando, e aí eu ouvi dizer que havia um conto de Dostoiévski chamado O Grande Inquisidor, Uhum. onde esse é um conto, ele tá, digamos assim, dentro do romance Os Irmãos Karamazov, mas ele tem vida própria, Uhum. ele é um conto específico. Se você pegar essa parte e ler, E ler fora do você livro. você consegue, porque ele tem uma estrutura de começo, meio e fim como um conto mesmo, embora ele esteja dentro da história dos irmãos Karamazov. Inclusive é um diálogo entre dois irmãos, Ivan, que se diz um ateu revoltado, enfim, é uma outra discussão, né? E se não estou enganado, virou filme ou peça de teatro, alguma coisa assim, né? Vários, né? Sim, exatamente. Os irmãos Karamazov já teve peça também, mas a gente O, teve ali com Celso Frateschi, ele fez a trilogia. uhum. Nós tivemos o Memórias do Subsolo, o Sonho de um Homem Ridículo e o Grande Inquisidor, né? Tá. Então foi recente também essas 3 apresentações que a gente teve aí com. Sim, vira filme, vira. É como eu falei, ele é explorado também no Uhum. cinema, no teatro. E aí ele escreveu esse diálogo. Então, o que é esse diálogo? É o Ivan, que ele tem uma perspectiva de, assim, ateia, de revolta contra Deus no mundo tal como é, principalmente por causa do problema do mal e do sofrimento humano, e em Uhum. diálogo com Alyosha, que é um monge ortodoxo. Ele tá, digamos assim, num processo. Ele tem um pai espiritual que é o Zósima, e ele tá num processo assim monástico. Ele ainda tá seguindo, porque na tradição ortodoxa tem isso, o Sião que você segue e tal. E eles sentam então para conversar e o Alyosha o Ivan começa a contar essa história de Jesus retornando à Terra no século XVI, em Sevilha, né, na época da Uhum. Inquisição, e sendo condenado como herege, né, pelo Grande Inquisidor. Então é uma hipótese, mas uma hipótese assim, genial, no meu ponto de vista, né, de como que muitas vezes as estruturas religiosas, e eu não me refiro apenas ao catolicismo, que era o caso que ele estava ali falando, especificamente, historicamente, de Sevilha, no contexto católico, mas essas estruturas que, em nome da religião, aprisionam o Uhum. próprio Cristo, né, a ponto de condená-lo como herege. E ali ele então vai explicando sobre as tentações que Jesus deveria ter aceitado, as tentações que ele recusa, né?
de acordo com os evangelhos, principalmente Mateus e Lucas, né, que narra as tentações, e ele vai, então, construindo ali, é um monólogo, né, só o inquisidor fala, Jesus em nenhum momento vai falando, e então, o que acontece? Por mais que seja uma história, você pergunta, por que é um discurso teológico? Justamente porque ele não estava necessariamente produzindo um sermão, nem tão pouco preocupado em produzir uma teologia, tal como uma sistemática, uma teologia pronta, de forma alguma. Ele estava escrevendo um romance. Só que o conteúdo desse romance, ele tem um discurso teológico bastante denso e atual. Então, é nesse sentido em que eu proponho, seria forçar a barra, não estou aqui dizendo que Dostoiévski é teólogo, de forma alguma, mas é evidente que ele tangencia com esses temas, né, e com temas bíblicos. Então, ele cita, né, explicitamente essas tentações, e ele era um leitor da Bíblia. A gente sabe que a Bíblia foi fonte, inclusive, para a produção literária do Dostoiévski. Desde a infância, quando ele é preso, como eu citei, a Bíblia era o único livro permitido, né, para ser lido na prisão. Por mais que eles fizessem ali né, ele acabava sempre entrando, digamos assim, né, tinha sempre uma clandestinagem, uma coisa clandestina ali de livros, mas a Bíblia ela era permitida, então ele lia, ele ensinou pessoas a lerem na prisão, então a Bíblia sempre foi para ele um livro não só de fé, como também um texto que o inspirou a produzir depois personagens, trechos de romance em que ele cita, às vezes, literalmente o texto bíblico. Então, é nesse sentido em que eu percebi esse discurso e casei com o tema da cristologia, justamente para pensar esse Cristo, para pensar essa crítica que ele estava produzindo ali no conto, perdão. No conto. E assim, a leitura que ele faz é fora de série, porque Jesus de Nazaré, ele foi acusado, condenado e morto como um herege no seu tempo, considerando o conceito de heresia aqui que a gente está pensando, né, a partir do medievo, do próprio Dostoiévski e tal, né, um blasfemo, um transgressor, né, isso aconteceu, né, pelo menos pensando no que o documento relata, né, e como ele, outros tantos, né, hoje a gente tem algumas figuras que muitas vezes são rotuladas dessa maneira, né? Basta que você bata de frente com uma estrutura, com um sistema, com um conjunto de dogmas, que você naturalmente vai ser rotulado, vai ser adjetivado dessa maneira, né? E hoje a gente só talvez não sofra alguns processos de inquisição, porque a gente está em outro tempo, né? Senão a gente sofreria. E aí no mestrado você mergulha um pouco mais nesse mesmo documento, né, nesse mesmo poema, né, você passa a chamar de poema, não sei se há alguma diferença aí em chamar de conto depois de poema, você que está aí desenvolvendo uma experiência também paralelamente com as letras, se você acha interessante fazer essa diferenciação, só que você foca em outras questões, né? Você trata no mestrado da liberdade e da autoridade e traz, né, o reino de Cristo e o reino do que você chama de anticristo no mesmo conto, né? No conto Grande Inquisidor. E aí, Luana, eu acho que, pensando naquilo que nós falamos, é um escritor do século XIX, crítico da religião. Aí você vem com esse reino do anticristo. Aí eu já comecei a viajar, sabe? Já comecei a pensar no que é o anticristo do Nietzsche e nas várias formas como esse conceito foi definido ao longo do tempo e como que até hoje as pessoas às vezes querem definir o que é o anticristo em Dostoiévski. Perfeito. O que isso significa, né? Muito obrigada. Na sua experiência de mestrado. Sim, acho que é uma pergunta muito importante. Então, assim, comecei lá em 2006, fiz minha iniciação científica, entreguei meu TCC, e aí, no ano seguinte, eu já ingressei no mestrado e continuei trabalhando esse mesmo
corpus, né? Digamos assim, esse mesmo texto, o Grande Inquisidor ainda do Dostoiévski. Só que no mestrado eu aprofundei essa questão, como você falou, do tema da liberdade e da autoridade. E aí, porque aí você tem várias, quando você fala anticristo, você talvez uma perspectiva mais de igreja ou pentecostal, você tem até aquela imagem personificada do anticristo, de grande tribulação, aquela coisa toda. Ou na perspectiva filosófica, como mesmo a gente tem o próprio termo, né, que Nietzsche usa do anticristo. Então, e o livro que ele escreve, né? Então, assim, o que Dostoiévski, e que, na minha leitura, claro, né? Esse aqui é o resultado da minha dissertação de mestrado, que foi esse livro aqui, né? Que, inclusive, a ideia justamente da capa, essa ideia de manipulação, né? De pessoas, de não ser livre, de ter sempre alguém manipulando, e que o ser humano não é livre, seja por instituições políticas, religiosas ou qualquer que seja, que prive, que tire a liberdade do ser humano, né? Então, Dostoiévski, ele vai ser um crítico e ele vai defender a liberdade até as últimas circunstâncias. Então, a questão do anticristo, para eu responder. Quando ele escreve O Grande Inquisidor, ele diz o seguinte, que Jesus deveria ter aceitado as 3 tentações que ele recusou. A primeira tentação, que a gente lê no texto bíblico, é a transformação das pedras em pães. Então ele diz, se você tivesse aceitado isso, você teria o domínio das pessoas por meio do pão, porque pessoas que passam fome, muitas vezes elas acabam se entregando, digamos assim, pelo pão. Então ele faz uma crítica e também tem uma questão social, enfim. Depois, a segunda tentação seria a questão de quando Jesus, então ele é levado até o pináculo do templo e Satanás diz para ele, né? Se lança daí de baixo que os anjos vão te socorrer, né? Como se fosse uma cena de um filme hollywoodiano, Jesus se jogando, os anjos vindo, aquela coisa toda, né? E ele então recusa, ele diz, se você tivesse feito isso, você teria evidenciado para as pessoas um milagre, as pessoas veriam esse milagre, assim, não teria como negar, e elas se seguiriam por causa do milagre. E a terceira e última tentação é, tudo isso te darei, se prostrado me adorás. A questão do poder, de vislumbrar todo o domínio, né, o domínio, o poder, e ele então recusa. E aí, se você tivesse, de fato, tido poder sobre a mente de toda a humanidade, querido que todo mundo te adorasse, você teria aceitado o milagre do pão, né? A evidência do milagre, a transformação das pedras em pães, a evidência do milagre e o poder. E você recusou. Então, ele diz assim, você, Jesus, recusou. Legal. Só que nós, instituição, não. Aquilo que você recusa, a gente toma como pontos de virtude. E a gente diz que isso é bíblico e ainda diz que é no seu nome. Olha que sacada dele. Então ele diz assim, muito legal. Você, Jesus, disse que não. Só que a gente não vai seguir seu exemplo. A gente prefere ficar com tudo aquilo que você negou. Porque a gente vai dominar. E é isso que a gente quer. A gente quer pessoas escravas e não livres. Porque a liberdade é um fardo. A liberdade exige responsabilidade, a liberdade exige uma série de questões que a gente não está disposta e as pessoas não querem. Então, elas vêm livremente, entregam a sua liberdade para a gente e a gente dá conta de conduzir e dizer para elas o que elas devem fazer. Porque elas assim... Então, o que seria anticristo nesse sentido? Não é necessariamente uma personificação do mal, essa ideia mais escatológica, pré-milenarista, essa coisa assim. Não. Ou uma única pessoa, né? São valores que são contrários a Cristo, no sentido bem, né? Se estou entendendo, são valores que fazem parte que fazem funcionar, que fazem acontecer a própria estrutura religiosa. Exatamente, é aí que está o perigo, porque é muito mais fácil a gente identificar um anticristo, uma imagem demoníaca com um mal no outro, numa coisa assim que está externa, do que a gente perceber essas nuances dentro da própria instituição. E aí, quando eu digo que é crítico, porque isso serve, seja para dentro, por exemplo, de uma estrutura política que também priva os seus
filiados, ou da liberdade ou dentro de uma estrutura religiosa. Que no caso do Dostoiévski, ele estava fazendo uma crítica ao catolicismo, só que não se resume ao catolicismo. Seria restritivo demais reduzir isso só a uma crítica ao catolicismo. De fato, isso acontece em todas as instituições, inclusive a que ele pertencia. Né? Então, importante, nesse sentido, é anticristo no sentido de ser contrário, anticristão. Então, tenso, é dialético, mas é justamente isso. O anticristo pode estar, inclusive, dentro da igreja. E muitas vezes, aquilo que se diz cristão é exatamente contrário ao que é cristão. E essa é a grande questão. O anticristo do Nietzsche, ele é mais direto, né? Ele é o filósofo da marretada, né? Para ele é o cristianismo, né? O grande anticristo, né? Em todas as suas representações institucionais, estrutura, etc. Né? E assim, mais uma vez eu estou vendo um intelectual do século XIX, no que diz respeito a essa questão da crítica à religião enquanto estrutura, porque eu estou me lembrando aqui não só do Nietzsche, mas do Kierkegaard, estou me lembrando do Marx, estou me lembrando do Feuerbach e de tantos outros que, cada qual dentro do seu campo ali de atuação intelectual, desenvolveram também as suas críticas. Você tocou num ponto aí importante, antes de falar do doutoramento, que eu acho que é o grande ponto aqui da nossa conversa, porque um Cristo desse só pode ser chamado de idiota. Não tem outra melhor palavra para ele, né? Mas a gente fala disso daqui a pouco. E que você tocou num ponto aí importante que eu acho que é legal a gente explorar, Luana, que é o seguinte: você falou do lance da liberdade, né? E se não me engano, em Dostoiévski tem alguma coisa aqui no que se refere aos personagens que ele cria, não é? Essa coisa porque o romancista, normalmente, o que ele faz? Ele cria o personagem, umas personagens, e cria as histórias desses personagens. E no Dostoiévski parece que tem um processo diferenciado. Ele deixa os personagens viverem a sua vida, a sua trajetória. E como que é isso no caso dele? Tem um nome, né? Enfim, como que acontece isso nas narrativas dele? Então, especificamente aqui quando a gente está falando do tema da liberdade, justamente porque é exatamente isso. Essa crítica do anticristo é como se, na verdade, o anticristo não permitisse a liberdade, é a objetificação do ser humano. Né? Então, para Dostoiévski, o anticristo é tudo aquilo que tolhe a liberdade humana. Né? Se isso é um sistema religioso, é um sistema político, aí a gente é que vai fazer essa atualização. Mas para ele, a liberdade, ela tem dois fundamentos principais. O primeiro fundamento tem um pouco de diálogo com essa questão da própria teologia ortodoxa, dessa ideia de imago Dei. Então, por exemplo, no conceito ortodoxo, Deus, ele é livre. Quando ele cria os seus filhos, né, e filhas, a sua imagem e semelhança, ele cria seres livres. Então, qualquer tentativa de tirar essa semelhança de liberdade que eu e vocês fomos criados, é uma tentativa, uma intenção contrária à própria criação. Então, tem um aspecto teológico aí, né, que a gente pega da teologia ortodoxa, que ele dialoga. E a outra questão, que é muito interessante, é o que os críticos vão falar de polifonia. O que é a polifonia? É um conceito complexo, alguns concordam que Dostoiévski seja polifônico, outros não. Na verdade, quem cunha esse termo é um escritor russo também, chamado Mikhail Bakhtin. E ele escreveu um texto onde ele explica isso, que é o Problemas da Poética de Dostoiévski. Perfeito. E alguns vão concordar, outros vão dizer que isso não existe, enfim, que é só uma teoria e tal. Mas, assim, de qualquer forma, a grande questão é que se diz assim, geralmente os escritores, eles... É como se eles fossem... Tem um escritor que fala assim, que o desafiante maior de Deus é o poeta, porque o poeta tem na sua mão o poder de criar do jeito que ele quer. Então, quando você é poeta, você cria a sua maneira. Você é Deus dos seus próprios personagens, da sua própria história.
né? Perfeito. Então, o que que você vai criando, seus personagens, mas você que controla tudo, você coloca isso, a cena, você cria o narrador, o personagem, tal, tal, tal. O Dostoiévski, obviamente, ele escreve um romance, ele está dentro dessas formas de escrever. Só que o que que ele faz? Ele cria personagens que vão até o fim, ele não interfere. Então, digamos assim, eu enquanto autor, estou escrevendo, eu crio o meu personagem, eu não coloco a minha perspectiva do autor no personagem, necessariamente. Eu posso, enquanto autor, pensar uma coisa e meu personagem pensar exatamente o contrário do que eu penso, só que eu dou voz e vida àquele personagem para ele desenvolver o que ele acredita que é. Né? Então, por exemplo, o Dostoiévski, ele era cristão, eu digo que é um cristão atormentado, né? Cheio de dúvidas, cheio de problemas, mas se considera um cristão. Mas ele cria personagens que são ateus, e são personagens que têm voz, e se um ateu lê aquilo, vai se identificar Se identificar. profundamente. E se um cristão for lá ler o Alyosha e o Zósima, também vai se identificar Mesma coisa. profundamente. Por quê? Porque ele dá voz também àquele que crê. Então ele coloca no mesmo plano narrativo propostas opostas, por exemplo, de um crente e de um ateu, que é o que acontece Uhum. no Grande Inquisidor, e em outros romances também. É de você possibilitar essas vozes díspares, até mesmo opostas e antagônicas, no mesmo plano narrativo. E cabe ao leitor lidar com isso. Então tem gente que vai dizer, Dostoiévski é ateu. Não necessariamente. Ele cria personagens, né? É claro que quando também a gente entra para o mundo narrativo, o autor ele já fica. Aí já é uma outra questão, né? Ele já deixa de existir. Mas a gente também não pode dizer que ele é, porque ele, ao mesmo tempo que ele cria o personagem ateu, ele também cria o personagem piedoso, cristão, de profunda espiritualidade. Então, você tem que ler com muita atenção. E nisso é um processo dialógico, né, de Uhum. diálogo entre essas partes antagônicas e também de liberdade do próprio personagem ser quem ele é, né, no plano Certo. narrativo, estruturalmente ali na construção do poema. E com tudo isso, aí sou eu tentando aqui opinar onde não, talvez eu não tenha tanta competência assim, porque eu particularmente penso que toda escrita, Luana, comentei com outros convidados em semanas anteriores, até com o Carlos Bregantin, ó, que está aqui com a Sim, gente, já mandou um abração para ele, está sempre com a gente aqui. Que toda escrita é uma escrita de si. Então, eu acho que o Dostoiévski, por mais que ele dê essa vida própria aos personagens, essa coisa de dar uma certa autonomia, né, uma identidade para cada personagem, para a própria história, ele ainda assim está ali, né? O autor ele está ali. Talvez essa seja a maneira dele estar, né? A maneira dele estar na obra seja exatamente essa. Mas assim, eu acho que isso é muito bacana, porque normalmente a gente tem esse olhar que você disse, né? O romancista como uma espécie de um deus, né? Que controla tudo, que controla a história, escolhe o começo, escolhe o meio, escolhe o fim. E no caso do Dostoiévski, o que deixa a leitura dos textos dele mais instigante é exatamente isso, né? É como se até ele, assim como leitor, criasse uma expectativa acerca do que vai acontecer. Ele não tem um plano, né? Eu quero que a história termine dessa maneira, né? Porque se ele dá essa autonomia, até ele está envolvido com a história ao ponto de esperar o que vem, perfeito, né? O exatamente isso. que Eu costumo vem. dizer que é um gerúndio contínuo, né? Essa ideia da polifonia é uma questão até antropológica, do inacabado, né? Uhum. Desse ser humano em construção. Perfeito. Desculpa. E assim, você citou o Bakhtin, pelo jeito, então ele foi o seu referencial teórico no doutoramento, quando você vai Ele, estudar o sim, idiota. ele e Tá. alguns outros, mas com certeza o Bakhtin foi também. Tá ali na. Então, o Evangelho segundo Dostoiévski. Esse é o título da tua tese, que virou Esse aqui. livro pela Terceira Via. Ficou lindo esse livro. Se você quiser mostrar um Obrigada. pouquinho dele por dentro aí, como que ficou, dar uma folheada,
porque ficou bem bonito mesmo. Ele é belíssimo, belíssimo. Inclusive, publicado. eu tenho alguns aqui que tem o livro, né? Alguns amigos e pessoas que acompanham aí o meu... E você tem exemplares dele ainda, não tem? Tem, eu ainda tenho. Se alguém tiver interesse e quiser adquirir o exemplar, pode me mandar mensagem aqui no privado ou depois me procurar por e-mail. A gente pode... eu tenho ainda aqui, aí eu mando pelo correio. Isso, aí vai autografado, né? Isso que é o mais importante. Quando você compra direto com a autora, autografado e higienizado, né? Que na época de pandemia. Detalhe. E nesse livro, né, que inclusive você me falou numa conversa que nós tivemos, que ele saiu exatamente como está a tua tese, não houve aquele processo lá de mutilação editorial que a gente costuma fazer, né? Mas tá fiel ao original. Você faz uma abordagem que você chama de intertextual, né? Na imagem de Cristo no romance O Idiota. Eu queria que você falasse do seu trabalho, né, de doutoramento sobre essa leitura dessa obra, mas eu queria que você falasse também dessa obra, e em especial desse conceito idiota, porque com tudo que você vem dizendo desde o início lá, você falou do conto, da questão da liberdade, da questão da autoridade, do reino de Cristo, do discurso... Esse Cristo do Dostoiévski é um idiota mesmo. Só pode, né? Não tem outra coisa para sobrar para ele que não a condenação, enfim. Fala pra gente o que é isso, esse idiota de Dostoiévski. Tá. Aqui, ó. Esse aqui é o meu... O livro. Né? Esse daqui foi autografado pelo Paulo Bezerra, que é o tradutor. Né? Então eu costumo brincar assim, né? Eu falo assim, gente, é sempre bom ter um livro autografado, porque se acontece alguma coisa com o autor, depois você pode vender isso assim com muito dinheiro, né? Vira uma relíquia, um achado, né? Tô brincando, eu não quero matar o tradutor, não, mesmo porque ele é um grande competente aí que traduziu os grandes romances foram o Paulo Bezerra quem traduziu. Mas você não tá falando agora, você tá falando daqui muitas e muitas décadas, né? Sim, até para ficar de herança, no caso, talvez até os filhos ou os netos fazerem essa venda e lucrarem, tô brincando, gente. Mas mas vamos lá. Vamos lá, então. O que acontece? É fato que quando o Dostoiévski, ele já tinha um desejo, ele narra, né, ele conta isso em cartas e em conversas, que ele tinha o desejo de construir um personagem que fosse a mescla do Cristo bíblico, que tivesse essa ideia de luz, de beleza, com Dom Quixote do Cervantes. Uma mescla do belo e do louco. Do belo que eu digo é no sentido dessa beleza. Então, quando a gente pensa em Jesus, na tradição ortodoxa, e que está muito vinculada à questão do Dostoiévski, a gente pensa principalmente no Evangelho de João, que né, a gente, quando estuda teologia, a gente fala dos evangelhos sinóticos, né, que são os 3 primeiros, Mateus, Marcos, e João se diferencia por uma série de questões teológicas, de estruturas narrativas e tudo mais. Quando eu já havia percebido isso. Só que eu não tinha, digamos assim, referenciais para fundamentar essa minha intuição enquanto pesquisadora. Quando eu já estava no doutorado, eu descobri um livro de um norueguês, que ele escreveu um livro chamado Dostoiévski e seu Novo Testamento, tá em inglês. Então, ele teve acesso à Bíblia que o Dostoiévski usava quando estava preso e as marcações que o Dostoiévski fez. Então, às vezes, né, geralmente quem tem costume de fazer leitura bíblica, às vezes grifa, faz anotações, faz aquela coisa toda. Imagine isso, tipo, na Bíblia do próprio Dostoiévski. Que genial, que legal. Então, ele teve acesso a essa Bíblia, esse facsímile ele faz, e aí ele escreve esse livro, Dostoiévski e seu Novo Testamento. E ele diz assim, olha, para vocês terem uma ideia, enquanto que ele faz poucas anotações nos evangelhos sinóticos, há 58 referências à literatura joanina. Tanto no Evangelho de João, quanto nas epístolas e Apocalipse. Então, o Dostoiévski tinha um certo... Talvez inconscientemente, ele gostava disso. E esse Cristo que ele cria, e que ele dá esse nome de idiota, né? Que é justamente uma espécie de uma ironia. Por quê? Porque esse Cristo que ele cria literariamente... Ele é um Cristo que é chamado de idiota, por quê? Porque ele sofre de epilepsia, ele tem uma doença, né?
Hum. E ele tem ataques de epilepsia e ele é meio que deslocado. É exatamente essa mescla que ele quer fazer do Cristo bíblico e do Dom Quixote. Do Dom Quixote num sentido muito de ser um deslocado, de estar no mundo, mas não pertencer àquele mundo, ou das pessoas não compreenderem. E quando ele fala de idiota, na verdade ele está agindo com uma certa ironia, porque é exatamente esse idiota que consegue entender as personagens, que consegue adentrar dentro do próprio interior das personagens, né? E ele... O que acontecia? Quando as pessoas falavam do idiota, falava assim, não, há uma relação do Cristo, o personagem Mishkin, que é o personagem principal, né? Ele é uma construção do Cristo, ele é um Cristo do Evangelho. É como se o Dostoiévski criasse, dentro do romance, um Cristo, um personagem, e esse personagem é o Mishkin. Simbolicamente, ele é a própria presença de Cristo. Só que as pessoas paravam por aí. Até então, talvez porque não conseguiam ou não tinham referenciais, porque, como eu disse, a pesquisa ela é muito ampla. Então, você tem pesquisa na área da literatura russa, você tem pesquisa... E a minha pergunta foi, por que ele é o Cristo? Então, foi isso que norteou a minha pesquisa. Então, o meu primeiro capítulo é teórico, o meu segundo capítulo eu trabalho como Dostoiévski trabalha as questões do Cristo em outras obras dele. E o terceiro e mais longo capítulo, que é o último, eu não fiz uma tese muito longa em termos de capítulo, mas o terceiro capítulo tem mais de 100 páginas, é justamente perceber a relação intertextual do Cristo bíblico com o idiota, com Mishkin. Então a gente percebe, por exemplo, a relação de Jesus com as mulheres, por exemplo, no Evangelho, como Jesus valorizava as mulheres, conversava com as mulheres, de certa forma, as mulheres eram discípulas de Jesus, de certa forma não, elas foram testemunhas da ressurreição, e como que Jesus trata as mulheres, como que Mishkin tratava as mulheres. A relação com as crianças, por exemplo, também Jesus valoriza as crianças, no Evangelho, no Idiota, a gente tem uma relação muito intensa com as crianças. Esse deslocar-se, essa ideia do que Paulo fala, né? De que a loucura de Deus é mais sábia que o mundo, sabe? Essa ideia de que o louco sagrado, aquela pessoa meio... Desculpa assim a expressão coloquial, mas meio Piné, o Piné, aquele profeta que fala nada com nada. Na realidade, ele tem razão, porque ele está conectado. Essa ideia de que a própria epilepsia é, no próprio momento que antecede a epilepsia, um estado místico de êxtase que conecta com o sagrado. Então, todas essas experiências ele vai transpondo. Então, quando ele diz o idiota, na verdade é uma ironia, porque é exatamente esse idiota quem tem o poder, digamos assim, é o mais sábio de todos. É ele quem, na verdade, você pensa que ele é bobo, mas na realidade não. Ele consegue entender as personagens em profundidade, as pessoas não entendem ele, acham ele realmente doido, ele é caótico no sentido de quem o interpreta, mas ele é como se fosse um caos, assim, mas quando ele entra em contato com a personagem, ele transcende, ele traz a ordem. E é como se ele fosse uma presença, eu até uso esse conceito na minha tese de presença, ele é a presença crística, literariamente, nas palavras do Dostoiévski, ele criou um personagem que fosse o Cristo. E aí... O meu terceiro capítulo é justamente tentar mostrar como esses enredos do próprio livro vão se aproximando intertextualmente, obviamente, eu não estou forçando a barra aqui, desses enredos bíblicos. Então, assim, o meu pressuposto a Bíblia, ela é fonte de inspiração literária para Dostoiévski. E aqui eu não estou necessariamente tratando a Bíblia como um livro de fé. Pode ser, mas eu estou tratando a Bíblia como um texto literário também, e que como literatura dialoga com outra literatura. Então Dostoiévski toma a Bíblia e vai dialogando com ela, e criando um personagem assim, que é genial. Se você me perguntar assim, se eu amo o idiota, eu gosto de todos, né? Mas assim, de fato,
É só lendo, assim, para você perceber. Então fica aí, vão ler Dostoiévski, gente. Né? Eu falando aqui é só uma coisinha, mas assim, a experiência da leitura, ela não tem como. Tem que ler. Luana, sabe o que me parece? Que esse enfrentamento da ironia, né? Você já deixou claro pra gente que esse conceito idiota é uma grande ironia, mas é uma ironia que quer, de alguma maneira, expressar uma identidade, né? E esse enfrentamento entre essa ironia e as estruturas que aí estão atuando em nome daquilo que não representa a ironia, na realidade, me parece uma coisa bastante atual, né? Os séculos passam e a cristandade, não sei se essa é a melhor expressão aqui, para não dizer que a gente está se referindo a só um tipo de cristianismo, porque não está, né? A gente está falando de tudo que tem a ver com a questão cristã, né? Que é o objeto, inclusive, do Dostoiévski. Mas, assim, a cristandade, ao longo do tempo, ela precisa funcionar dessa maneira, ela precisa ser uma estrutura muitas vezes pesada, muitas vezes opressora, sabe? Por mais que ela tenha um discurso bonito, um discurso de reconciliação, de amor, de piedade, de tantas outras coisas, né? Por isso que eu disse, ela atua em nome dessa ironia. Só que quando você vai ver a essência dessa estrutura, não é isso que é, né? E aí, sim, lendo, né, Dostoiévski, eu acho que é possível a gente, talvez, encontrar respostas para alguns dilemas atuais, para algumas coisas atuais, e aí eu estou pensando em termos de Brasil. A gente já está nos finalmente aqui, faltam 8 minutos para acabar a nossa conversa boa assim, passa rápido, dá vontade de ficar o dia todo conversando com você, porque Dostoiévski, apesar de ser difícil, não é tão difícil assim. E quando tão bem explicado por uma estudiosa como você, fica ainda mais fascinante. E eu queria que você dissesse para a gente, é possível a gente encontrar ou buscar respostas para algumas coisas que a gente tem vivido no nosso país em particular, onde esse cristianismo de estrutura quer ser cada vez mais protagonista de tudo? É possível encontrar respostas em Dostoiévski para isso? Você falou de esperança no começo, né, da nossa conversa. E aí? Como uma boa dostoiévskiana, eu acho que o caminho é a tensão, né? Assim, é claro que o Dostoiévski tem uma frase que eu carrego para minha vida, assim, inclusive foi epígrafe, né, de um dos livros, que ele fala assim: não foi como criança que eu acreditei no Cristo, que eu confessei a sua fé. É de uma vasta fornalha de dúvidas que jorra o meu hosana. Eu acho que a grande questão não, assim, isso é a minha opinião, não é o radicalismo de dizer assim, vamos romper com todas as estruturas religiosas, porque todas elas são terríveis e opressoras, que de fato tenha isso, e nem tampouco tem uma fé cega. Eu acho que a questão é justamente essa tensão existente, justamente entre aquilo que, né, no popular, a expectativa e a realidade, entre o discurso e a prática, entre o que é, como você colocou, a essência, e muitas vezes na prática a gente vê que é exatamente o contrário daquilo que se diz, né? Você fala de amor, de inclusão, de uma série de coisas, e você tem outras práticas que fogem disso. Uhum. Então, eu acho que o pensamento do Dostoiévski, ele é dialético no sentido em que ele te propõe a tese, a antítese, e a síntese é você quem vai fazer. E isso não é um processo fácil, ele é doloroso, ele passa pela liberdade, ele passa pela crítica no sentido de você contrapor, inclusive, as questões que são incriticáveis para você, porque para você acreditar, por exemplo, que para ele crer em Cristo,
e ainda que com todas essas dúvidas, dessa fornalha de dúvidas, como ele diz, ele vai até o final da possibilidade da não crença. É exatamente isso. Não é uma fé em que você tem um script dado e pronto, mas é justamente porque você foi até o final, você atravessou o limite, a ponto de beirar o niilismo. Né? Tanto que muitos personagens dele são niilistas. Niilistas que não aguentam o niilismo e retornam, e niilistas que são niilistas até o fim. E que arcam com as consequências desse niilismo real. Né? Porque. Então, assim, ele é tensão. A obra de Dostoiévski é tensão. Não existe algo pronto. E há espaço para todo mundo, né? Sim, há espaço e você é quem vai. Para todo mundo. É uma coisa assim, de você fazer a sua síntese. Então, assim, eu, enquanto estudiosa, eu tenho, enquanto assim, se você me perguntar, eu não me considero evangélica, porque eu não gosto desse termo, me considero uma pessoa cristã com todos os poréns. Né? Tenho muitas críticas também. Mas, assim, é como se eu tivesse fortalecido o meu cristianismo lendo essas tensões. Em contrapartida, eu entendo também como que essas estruturas são perigosíssimas. E como muitas vezes a gente está cego, dizendo ser seguidor desse Cristo, na realidade estando bastante distante dos princípios, né? Que é exatamente essa tensão que você propõe. Então, assim, eu não diria que ele tem respostas, mas ele tem muitos questionamentos que faz a gente questionar questões que a gente tem como imutáveis, como dogmáticas, prontas e dadas. Então, eu sempre digo que o Dostoiévski é tensão e é um processo de gerúndio. Eu gosto desse termo, né? É como se fosse um gerúndio inacabado. Como um bom, é um construir. Como um bom intelectual do século XIX, primeiro, não existe uma verdade única, absoluta, não existe um ideal, é isso, né? Então, assim, você tem espaço de vida, de vivência, para aquele que escolhe um caminho, para aquele que escolhe outro. E pensando nessa leitura atualizada de Dostoiévski, se eu entendi bem, o que a gente pode tirar da tua resposta, por exemplo, é o seguinte: tem pessoas que, apesar da estrutura ser como ela é, tem pessoas que não conseguem viver fora dessa realidade, precisam dela, é isso que dá sentido à vida delas, e assim vai. Assim como tem aquelas que, se viverem uma experiência de ruptura, perfeito, também faz parte. E todas elas estão dentro de um ideal específico, porque para ele não tem só uma forma ideal de se viver. É isso? Então, é parcialmente. Então, assim, é porque, exatamente, ele é um autor que a gente não consegue definir, dizer assim, é isso ou é aquilo, percebe? É a dificuldade. Tá. Mas na estética da criação verbal, o Bakhtin, ele diz assim, ele fala o seguinte, ele fala assim, não é que não exista a verdade. Você pode até pensar num conceito de verdade. Só que a verdade é como se ela fosse um prisma. Ainda que ela exista, você não tem todas as cores. Então, você tem parte dela. Não que cada um tenha uma verdade, sejam múltiplas verdades. É como que você pode até pensar na ideia de existir uma única verdade, só que essa verdade é fragmentada e você não detém ela. Você pode deter uma cor desse prisma, mas não detém ele todo, né? Agora, fato é que ele nos coloca em confronto com os nossos dogmas, sejam eles religiosos, sejam eles políticos. Eu gosto de enfatizar essa questão política porque a gente também tem muito fanatismo, muita intolerância também nos âmbitos políticos, né? E aí eu não estou falando de direita, né? De esquerda. Um poliedro é tipo isso, Leomar, isso mesmo, era essa questão da fragmentação. Tá na introdução. Eu achei muito interessante esse conceito. Porque, assim, ele ao mesmo tempo que ele não relativiza a questão da verdade, mas ao mesmo tempo ele não diz que você detém a verdade. Se você detém, você detém uma parte dela. Ou seja, só uma reflexão dela. Ou seja, a verdade ela é construída em conjunto. Ela não é detentora de uma vertente ou de outra. Né? É interessante também, uma possibilidade de se pensar, né? Mas é muito a leitura dele, ele é assim, tanto que o próprio
foi o Freud que falou, não, foi Freud ou foi... Eu não lembro quem foi. Não, foi acho que falaram que tinha dois. Agora eu não lembro quem que falou quem, mas falou que só tinha dois cristãos que mereciam respeito, que era o Pascal e o Dostoiévski. Então, os outros, né? Então, assim, é uma questão. E aí, gente, ó, eu tenho até um bonequinho dele aqui, ó, que é meu guruzinho, Olha, né? que bacana. É de feito Luana, de biscuit. É isso, gente. olha, Desculpa, é muita coisa para falar. Se eu esqueci alguma muito, mas coisa. a ideia é essa, é provocar, instigar essa vontade nas pessoas que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado, quem nos acompanhou. Desculpa se alguém fez alguma colocação, alguma pergunta e a gente não conseguiu, mas assim, eu vi aqui coisas do tipo, minha professora preferida, maravilhosa, não sei o quê, tá bom? Então estão seus alunos aí te acompanhando, que te adoram e tem motivos de sobra para isso, porque você trabalha com o seu tema, e eu tenho certeza que você leva isso na docência com muito amor, com muito carinho, com muita vida. Então, Luana, eu só tenho a te agradecer por essa manhã tão agradável, por essa conversa, assim como eu agradeço as pessoas que nos acompanharam. Peço que continuem nos seguindo. Todo sábado tem uma live. Semana que vem eu vou conversar com a nossa querida Camila, psicóloga, né, que também está com a gente lá na Sim, na Unify. E é doutora e pós-doutora na USP, na área de psicologia. E então, obrigado, Luana, mais uma vez, viu? Considerações finais. Ai, gente, eu só tenho a agradecer ao Jefferson, às edições Ramalho, a todos que assistiram a live. E agradecer ao Dostoiévski também, porque ele é sempre a minha referência, né? E embora já morto, né, ainda continua sendo muito vivo aqui nas reflexões. Verdade. Então eu quero agradecer e qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês só podem me procurar, estou à disposição. Muito obrigada, gente, de coração. Tá bom. Luana, tá beijão, bom? Obrigado, viu? Gente, tudo de bom, até um abraço a próxima. Beijão para todo mundo. Valeu. Até, tchau, tchau. Bye, bye.